Olá, meu amado irmão, amada irmã, mais um encontro aqui no nosso podcast, Podcaf, o podcast da comunidade católica Amor Fraterno, e eu tenho uma pessoa muito importante para a comunidade Amor Fraterno, mas muito importante no reino de Deus, que é o nosso irmão, nosso amigo, Padre Leandro. Seja muito bem-vindo, Padre. E nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez aqui, a segunda entrevista com o padre. Então, se você não assistiu a primeira, assista a primeira, porque você vai conhecer uma história extraordinária, né, de um jovem que se dedicou à Igreja Católica de uma maneira muito bonita, né, que foi conhecendo a Igreja Católica de uma maneira extraordinária. Então, se você não conhece o Padre Leandro, eu faço assim esse convite para você navegar conosco aqui no Podcaf, procurar, acho que deve ser o segundo episódio nosso do Podcaf, e você seja bem-vindo mais uma vez. Antes da gente começar essa entrevista, comece fazendo o certo, ajudando a evangelização, clicando aí no joinha, curtindo, compartilhando, fazendo com que esse lugar e esse canal possa chegar também no coração, na casa de muitas pessoas que não conhecem esse meio de comunicação, não nos conhece, não conhece a comunidade católica Amor Fraterno. Portanto, compartilhe, curta e também faça seu comentário sobre esse vídeo, gostando ou não gostando. Escreva aí que a gente quer saber seu comentário, amém? Padre Leandro, seja bem-vindo mais uma vez. Fernando, é uma alegria estar aqui com você e com todos aí da nossa comunidade católica do Amor Fraterno. Agradeço toda a acolhida neste segundo momento que nos encontramos. Graças a Deus, de lá para cá, um ano se passou de muita bênção, muita graça, e hoje está aqui numa nova perspectiva, com novos temas. É um prazer repartir aí um pouquinho do que o padre aprendeu nesse período. Amém, amém. E queremos assim, padre, hoje, o senhor se apresentar um pouquinho onde o senhor está hoje, porque eu sei que lá na primeira vez o senhor estava em outra paróquia, fazendo, né, uma outra atividade agora, o senhor está numa paróquia aqui mais próximo de nós, em Jaguariúna, e se o senhor pudesse apresentar para nós, faz quanto tempo que o senhor está ali em Jaguariúna, dizer um pouquinho dessa etapa que o senhor está vivendo aí. Estou lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Jaguariúna, no bairro João Aldo Nassif. Incrivelmente, hoje, 50 dias. Que bonito, né? 50 dias. 50 dias lá na paróquia. Uma extensão muito bonita ali da cidade, onde embarcam mais ou menos 7 comunidades. E dessas 7 comunidades, ela tem a matriz, que é do Sagrado Coração de Jesus, tem todas as pastorais em movimentos e tem sido um momento de lua de mel, se eu posso dizer assim, né? Até porque recentemente completei os 10 anos de vida sacerdotal, celebrado agora no último dia de São Francisco de Sales, né? E foi um dia de comemorações, um dia de festa, um dia de retomada, de rever a caminhada e a consciência da fé cristã, como disse para você lá no nosso primeiro encontro. Uhum. E nesse primeiro encontro, nessa festa, no primeiro encontro que tivemos, foi ressignificada por meio dessa participação dessa Santa Eucaristia, celebrada com muito amor e louvor. E quero trazer, então, o abraço de todos de lá. Amém. E para cada um daqueles que acompanham o Podcaf aqui pelas nossas redes sociais. Amém. Padre, muito obrigado então pela sua entrevista mais uma vez. E nós queremos adentrar um tema que é um tema muito importante para os nossos tempos. Um tema em que eu, particularmente, gosto muito de falar, né? Acho assim de extrema importância, mas é um tema também com muitos percalços, muitos problemas que nós estamos vendo nesses últimos tempos. O tema é a família. Para onde está indo a família? E nós queremos hoje, de modo todo especial, até vamos escrever aqui no nosso, né, debaixo desse vídeo, um pouco a respeito do tema da família, né, para que você possa encontrar esse vídeo, e encontrando esse vídeo, você possa também adquirir subsídios para vencer. Você que está lutando, né, pela sua família, né, Deus quer que você lute pela sua família. Mas nós sabemos que a família de hoje, padre, está indo por um caminho complicado, um caminho dolorido, né? Principalmente quando se diz a respeito do divórcio, a respeito das dificuldades de conviver, né? A questão da criação dos filhos.
E o senhor é um homem que atende muitas confissões, que está de frente com essa realidade, né? Bate muito de frente com essa realidade nas paróquias, nos movimentos, nas pastorais. E o que o senhor está vendo hoje? O que está sendo hoje, na opinião do senhor, é claro, um principal dor, né, da família, a principal dificuldade da família? Porque hoje um casal está entrando no casamento, palavras minhas, visão minha, né? Entram no casamento sem muito conhecimento, sem nenhuma base, e saem desse casamento dentro de, no máximo, aí 1 ano, 2 anos, e deixando muitas marcas e feridas, deixando filhos, deixando... E o que está acontecendo com a nossa sociedade, padre? Assim, o que o senhor tem visto nisso? Olha, Fernando, é um tema muito amplo e de vários aspectos, né? E diante de toda a responsabilidade que nós temos, né, em falar da família. Em primeiro lugar, eu vou fazer a minha colocação tentando achar um espaço diante daquilo que eu compreendo. Então, são 10 anos atendendo as famílias, os jovens, aqueles que se preparam para o casamento, que participam dos cursos de noivos promovido pela Pastoral Familiar da nossa igreja, diante das confissões e diante também, como você bem disse, das dores repartidas. Então, pegando um pouco sobre o próprio processo da minha família de sangue, acho que isso é importante, porque Sim. falar, eu acho, eu penso, a partir da experiência da minha família de sangue e juntando as informações e a realidade que nos aproxima, pelo menos aqui no interior de São Paulo, próximo à região metropolitana de Campinas, eu consigo te dar algumas informações que podem ajudar aqueles que nos escutam, que nos veem. Eu acredito que a família, a instituição família, ela recebeu muitos bombardeios sociais, demandas sociais, desde a década de 80 para cá, com a revolução sexual, o protagonismo feminino, que hoje é lançado ideologicamente pelo feminismo, a necessidade também do mercado de trabalho em colocar as mulheres e admiti-las, né, sob um peso e fazendo com que muitas abdiquem, né, do sonho de constituir uma família. E a visão, né, capitalista tem trazido, né, muito mais sofrimento diante da globalização e todos os aspectos sociais que pressionaram a família e de certa forma, desencorajaram os jovens a pensar nesse plano divino, para pensar na possibilidade da felicidade por meio de um sucesso profissional. Então, eu vejo que as últimas décadas, o grande desafio é você ver uma sociedade que entende o que é valor a partir do valor que você se coloca, ou como você pretende se vender, entre aspas, para ser alguma pessoa. Então, você vê um jovem que ele recém sai do ensino médio e ele pensa numa faculdade, ele não pensa primeiro na família, ele pensa num processo de felicidade que ele vai responder diante da realização profissional. Então, a partir dali que ele tendo, entre aspas, a realização profissional, que ele vai pensar numa companhia. Mas quando ele encontra essa companhia também, pelo ponto de vista feminino, ela também está galgando os seus passos na sociedade. Só que quando os dois se juntam, o pensamento nunca é no temor a Deus, no processo da criação. Essa parte da fé, ela é deixada de lado.
Então, se pensa na constituição da família como, como um processo de como é que eu e você vamos dar conta de mais um ser humano no meio de nós. Tipo, o pensamento fica só nisso. Só nisso. Aham. Você vê que eu não estou falando, a abordagem não está falando de Deus, Uhum. não fala de comunidade, não fala de oração, porque tudo isso foi deixado de lado pela sensação de pensamentos de realmente deixar Deus de lado no processo da formação humana e da formação da família. Uhum. Então, a partir das suas próprias forças, você vai percebendo que faltam informações e formações humanas para você saber lidar com o processo e o aspecto de convivência. Uhum. Então, eu olho para a mulher como uma parceira, uma parceira que me ajuda, né, no processo de despesas da casa. Que coisa. Você sabe que eu tô dando terapia, o senhor falou uma coisa assim essencial. Uma frase que eu uso assim na terapia é que muitos casais estão entrando numa casa como se eles fossem Sócios. república. Uma república. Cada um tem o seu dever, cada um tem a Uhum. sua responsabilidade, mas ninguém quer sentar, ninguém quer olhar no olho, né? Ninguém quer amar de verdade, né? Sofrer pelo outro. Então, o senhor está falando assim, nossa, parece que é uma coisa assim que vai de encontro muita realidade que eu tenho hoje, né? Muitas vezes tenho atendido, né? Nossa, que coisa forte. E é verdade mesmo, né? E esse processo, veja que é o companheiro, é o sócio, é a esfera muito civil que está atrelada a esse contrato, entre aspas, social que eles fazem, né? Então, quando eles chegam nas nossas comunidades de fé católica, eles chegam não com um sentido de trazer o sagrado para dentro da casa. Eles trazem, na verdade, o objetivo da participação de um curso de noivos, naquele primeiro momento, é sobrepassar a questão, entre aspas, burocrática da igreja. Da papelada, do cursinho de noivos. E não entende que ali é um momento de um encontro que você tem casais que têm 6 meses, 6 anos, 60 anos de vida matrimonial e que estão ali para ajudá-los a contemplar esse ciclo da vida familiar. Sim. E menosprezam essas informações porque estão focados, como eu disse, nessa realidade tangível de eu ganho tanto, você ganha tanto, nós podemos fazer tanto. Então, quando eles pensam a dimensão dos filhos, não como bênção, mas como um processo de competência, De realização pessoal, por exemplo. realização pessoal, mas como um processo de competência de um formador de uma outra pessoa, mas não de uma família. Eu entendo. Eu entendo. Ele deixa de ser santuário da vida Deixa de ser santuário da vida. e passa a ser um negócio. O locus não é o sonho de Deus se realizando por meio daquelas duas vidas, crescendo e multiplicando a terra tão abençoada por ele. O foco é totalmente outro. É justamente esse negocial. E eu vejo que isso é tão forte Uhum. que aí, por um outro lado, você vê o grande esforço de todos nós católicos para trazer, né, a novidade a boa nova, o evangelho, para esses, porque um momento, quando estiver esse pai e essa mãe e esse filho olhando para a tela do computador, do celular, Uhum. e bater o verdadeiro vazio existencial, porque toda essa situação vai criando e vai gerando essa situação Uhum. e vai gerando essa dor e esse sofrimento, até que tem alguém que um deles vai gritar ali e vai falar assim, eu não suporto essa vida. Por isso que então a gente vê as outras doenças na família, Uhum. como o alcoolismo por parte do homem mais velho,
a solidão feminina e a drogadicção do jovem. É. Cada um vai utilizar um artefato, um subterfúgio para se afastar E para daquela situação dolorosa. suprir também essa Pra necessidade que falta, né? De amor do próprio pai, de amor da própria mãe, desse amor que verdadeiro, que eu acho que se foi deixando para trás, né? Então o jovem hoje ele está buscando, cadê o amor? Onde está o amor? Onde que está esse colo de pai, esse abraço de mãe, né? Que tratou a nossa família sempre como, o senhor falou uma palavra interessante, o senhor falou como sócios, né? É interessante como a gente vê hoje, marido e mulher são sócios na mesma empresa, quer dizer, então os dois estão dividindo ali o trabalho, dividindo ali a família e tudo mais, e não conseguem muitas vezes ter essa realidade de ser um só. Como diz a palavra de Deus, né? Sereis uma só carne. Ou seja, tudo que compete a você, compete ao outro, né? Tudo que você recebe também é do outro, né? Parece que as coisas estão meio divididas nos últimos tempos, né, padre? Estão divididas, Fernando, e estão invertidas. Porque quando e nós temos essa experiência, graças a Deus, nós temos os nossos irmãos que vivem na comunidade, que vivem a proposta, né, que Deus lançou sobre a família. Então, quando esses casais têm 2, 3, 4, 5 filhos da forma como Deus quer, eles são olhados com um certo espanto. Sim, eu vejo isso. Eu acredito que você vive isso, Com certeza, né? eu tenho 4 filhos. Onde eu entro na padaria, eu chego na padaria, entro na padaria, o povo, nossa, tem televisão em casa? E a vontade que eu tenho é de dizer que não, porque não tem mesmo. Porque não tem televisão lá em casa, né? Mas assim, a gente já ouviu muita coisa sobre isso, né? Principalmente a respeito dessa questão dos filhos, né? Sim. E a gente tem muito desejo de ter mais. Que assim, a gente tem 4 hoje, né? Uma de 12, uma de... Ai, me ajuda agora. 12, 10, 9 e um de 4 agora. 4 aninhos, que é o Matheus. E a Lani tá, né, se preparando para uma nova gestação. A gente tá se preparando para isso, né? E realmente a sociedade hoje teme os filhos, mas não por causa dos próprios filhos em si, mas por conta de uma ideologia que foi impregnada no meio da comunidade, da sociedade, desculpa, no meio da sociedade. Essa ideologia foi ferindo a sociedade, o modo que ela não cumpre sua própria vocação. Né? Que como a vocação do padre é gerar novos filhos, e ele faz isso na pia batismal, ele gera novos filhos para a igreja, a nossa vocação é gerar filhos. Exatamente. É ter muitos filhos, né? O quanto Deus nos dera a graça de criar, né? E é possível que você que esteja nos assistindo, que você compreenda, não sei se é possível você compreender tudo isso que eu vou dizer, mas tente compreender isso. Quanto mais filho, mais fácil. A vida se torna mais fácil. Parece o contrário, parece o avesso, né? Parece que quanto mais filho, mais difícil vai ficando. Não, é pelo contrário. Hoje mesmo, para me preparar para vir para cá, minha esposa tá levando minha sogra no hospital e tudo mais. Todos que me ajudaram foram meus filhos para vir para cá de maneira que eu pudesse vir no horário certo. Né? Foi um arrumando uma coisa, outro arrumando outra coisa. Eu falei, filha, vai fazendo isso, 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 isso. Então todas as coisas foram sendo ordenadas de modo que eu pudesse fazer. Quer dizer, imagina a minha vida sem eles. Hoje eu não consigo imaginar. E, Fernando, e essa felicidade, ela é atestada. Porque se você conversa com uma turma, sei lá, por volta dos 40 anos de idade, que acho que é a nossa faixa etária, nós descendemos de famílias que, por exemplo, os meus avós por parte de mãe, eles tiveram 13 filhos. São nordestinos, tiveram 13 filhos. E eu ressalto a questão da região do Nordeste, porque nós conhecemos toda a situação de grande dificuldade. E nós estamos no estado, um dos estados mais ricos do Brasil. Então, quando eles saíram de lá, que eles eram em 13, vieram para cá naqueles ônibus antigos, etc. Mas a felicidade fazia parte da família.
né? É interessante isso. Também da mesma forma, os meus avós paternos tiveram 10 ou 11, se eu não me engano. Então, nós dissemos assim, isso é uma geração anterior. E a geração anterior era o quê? Que tinha mais fé, que temia mais a Deus, Tinha mais dinheiro? tinha mais dinheiro? Eu acredito que não. Eu acredito que nós, sei lá, eu não vivi nas décadas anteriores, mas com certeza a situação era muito mais difícil. Sim. Diante dos transportes, da educação, da saúde e tantas situações que hoje nós temos, precária, mas temos, né? E a gente, como eu disse, os casais hoje, por uma questão de vocação e fé, eu acho que eu posso resumir assim, o grande problema hoje das nossas famílias que são esmagadas, que são torcidas pelo sistema capitalista, é justamente terem afastados elas justamente do seu processo de vocação e fé. Muito bem. Fico vendo também esse ataque contra as famílias sendo muito bem planejado, manipulado, para que a gente possa expurgar essa realidade familiar da nossa própria convivência. A gente não quer, né, como se plantasse em nós um sistema onde isso seria algo ruim, tenebroso, né? Eu vejo isso porque, assim, toda a mídia social hoje, né, a grande parte da mídia, ela é vocacionada a pegar a família e arrebentar a família. Você vê isso nos discursos dos grandes que estão ali na frente, né? Das grandes apresentadores de programa e tudo mais, que quando olha uma família assim numerosa, se espanta, quando olha, quer dizer, já coloca isso já no coração do jovem, da criança, do jovem, e depois vai colocando isso na cabeça da pessoa, e então a família passa a ser um peso. Eu preciso dizer que a família, ela é a célula fundamental da nossa sociedade, onde nós vamos construir um novo futuro. Se nós queremos um novo futuro, nós temos que começar pela família. Eu lembro até que o discurso de Santa Teresa era assim. Diziam para ela assim, Teresa de Calcutá, né? Teresa, como é que nós fazemos para acabar com a guerra e tudo mais? Porque sabiam que ela tinha uma sabedoria assim, né? Exemplar, né? Uma sabedoria. Então, diz que a resposta dela foi essa: volte para sua casa e ame sua família. Né? Assim vai acabar com toda a guerra, assim vai aplacar toda a guerra, né? Então, assim, essa falta de amor, essa falta de cuidado, de carinho e tudo mais, que vai gerando aí um resultado que ninguém tá querendo. Eu acho que nenhuma mulher entra num casamento para se separar, né? Não sei como é que estão as mulheres de hoje, mas acredito que nenhuma mulher entre no casamento para dizer assim, eu não vou ficar, né? Não é para sempre, né? Pelo contrário. Até porque a pergunta do senhor quando o senhor celebra o casamento é qual? Vocês vão na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Até que a morte, até o fim da vida, né? Agora não fala mais que até que a morte separe, né? Mas a afirmação é até os fins da sua vida. Até o fim da vida. Então a pessoa diz sim, e muitas deles convictos, né? Agora existem os que não têm convicção, né? Existem aqueles que estão entrando no casamento hoje e não sabem nem o que é, né? Que é a grande tentação e nós, padres, no momento que estamos ali assistindo, né, o casamento, uma das coisas que nós precisamos ficar bem atentos é se o casal demonstra se estão vivamente participando daquele momento. Por exemplo, se o casal está entusiasmado com os pajens, né? Os famosos pajens, né? Que é um capítulo à parte na celebração do sacramento do matrimônio. Mas se a gente nota que esses noivos estão muito mais alvoroçados por causa deles, isso gera uma certa atitude de observação do sacerdote, porque caso ele perceba que eles estão ali por uma questão de status, eles não estão dando o valor devido ao sacramento, isso pode gerar aí a dúvida, e a dúvida pode ser anotada no processo
Por exemplo, eu já tive alguns casamentos, né? Assisti alguns casamentos que o noivo tem um que me chama muito a atenção, que a noiva Hum. ela estava ali, mas o espírito, a mente, a psique dela não estava ali. Então, no momento que ela fez os votos com ele, ela não tinha, ela demonstrava plenamente para mim que ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. Então, ali eu anotei no processo, a noiva não tem plena certeza do que estava fazendo. E isso ajuda em que sentido? Num processo, então, lá na frente de nulidade, se esse casal, né, ter o seu casamento conduzido à morte antes da morte do casal, cônjuge, né? do cônjuge, numa revisão, então, num processo de nulidade, o juiz leva em conta essas anotações, porque isso está bem no cerne do casamento, está bem na raiz do que é analisado para os processos de nulidade. Entendi. Então, ou seja, e isso não gera impedimento? O padre não pode chegar e falar assim, não, eu não vou celebrar o casamento de vocês porque eu estou vendo que vocês estão imaturos, que vocês não estão ainda preparados. Isso não é uma prática, por exemplo? Ou não se deve impedir, já que eles demonstram o desejo de estarem unidos um ao outro. Como é que funciona isso? Não é assim do padre ou da paróquia dizer assim, escute, não, vocês dois eu não vou casar, não. Claro, ele vai sair dali e vai procurar outro lugar, né? Vai procurar outro lugar. Se ele não procura a igreja, ele certamente pode ir para outros meios de formalidade daquela situação, mas não seria então o sacramento do matrimônio. Uhum. O sacramento, quando o casal procura, vou tentar colocar para vocês assim de uma forma normal. Imagine que nós temos aqueles dois jovens, fez todo o seu ritual de iniciação à vida cristã, batizou, fez a primeira Eucaristia, crismaram, e aí agora terminaram aí seus estudos, a sua faculdade, e agora vão começar um projeto juntos, a família de Deus. Então, eles chegam, demonstram interesse, vão participar do curso de noivos. Ao participar do curso de noivos, antes deles participarem, a gente faz uma entrevista com o casal. Essa entrevista é obrigatória, né? Ela faz parte do processo de habilitação matrimonial. Certo. Nessa entrevista, o padre conversa com o casal e aborda questões de fundo prático, então assim, nome, filiação, etc., endereço. Depois nós vamos para as obrigações sacramentais. Se foi batizado, tem primeira Eucaristia, crisma. Depois nós vamos para as situações civis. Então, por exemplo, é casado, vai se casar no civil ou é casado no civil. Por exemplo, união estável não é uma condição na área civil que a igreja entenda que seja adequado para viver o sacramento do matrimônio. Sim. Então, ali também já é alertado o casal, por exemplo. Se o casal me fala, não, padre, nós temos união estável, então, mas vocês precisam regularizar essa situação diante da sociedade e diante também da igreja. E a partir dali também, nós fazemos algumas... Ou seja, casar, né? Casar. No civil e no religioso. E no religioso. Então, a partir dessas perguntas, tem perguntas que falam, inclusive, da própria saúde sexual do casal, se há um risco de esterilidade ou não do casal, se o casal fez, né, os seus exames, é importante para saber a saúde, porque de consanguinidade, se são parentes. Entendi. Tudo isso a gente faz nessa entrevista no processo de habilitação matrimonial. Então, depois que é levantado todas as situações que podem causar um impedimento a esse casamento, que o padre despacha
para a secretaria paroquial e ela dá continuidade nos trâmites para aquele casal. Depois Entendi. esse casal vai para o curso de noivos, Uhum. e no curso de noivos, todas as dimensões da família humana são colocados para aquele casal. Então, eles vão falar o casal, a vida de oração de um casal, Hum. a vida financeira de um casal, a vida amorosa, a vida sexual, Uhum. né? Todas as dimensões humanas são trabalhadas nesse curso de noivos, que aí varia de paróquia para paróquia. Você vai encontrar paróquias que faz 10 encontros, por exemplo, de 2 horas. E você vai encontrar paróquias que faz um encontro ou um final de semana que contemple mais ou menos aí os 10 encontros, somando Entendi. as horas desses 10 encontros. Então, isso tem uma variação sim de paróquia para paróquia, Uhum. e quem então nos acompanha precisa se informar na paróquia onde está Uhum. ou mais próxima da sua casa como funciona isso. Uhum. Mas, de modo geral, nesses cursos de noivos, promovido geralmente pela pastoral familiar, porque ela tem um setor, né? Dentro da pastoral familiar, ela tem um setor que acompanha os jovens e os noivos, para que também lá na frente, essa mesma pastoral, ela acompanhe também os casados, os pós-casados, os casados com muitos anos e assim por diante. Uhum. Veja que sempre tem um trabalho que a igreja favorece para estar junto daquela vocação. É. Então, então quem E acompanhando as etapas as dela, né? etapas? Então não, o casal que pensa, né, num projeto divino, ele não é deixado ao léu. Ele não faz as coisas assim, eu acho que vai ser assim. Não, ele sempre é acompanhado. Uhum. E se ele está aberto a viver em uma comunidade de fé católica, certamente recebe convites para ajudar outros casais que vão passar por aquela situação. A partir disso, então, que nós conseguimos, nesse primeiro momento, diante de todas essas orientações, dessas investigações, nós conseguimos trabalhar o casal para que esse casal não caia na tentação de uma separação, de um divórcio, que diante dos seus sentimentos sejam alicerçados na fé, na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir dali que nós sabemos como orientar esse casal para não cair num processo de nulidade matrimonial. Entendi. Mas, obviamente, que nesse processo, Fernando, tanto o período de namoro, noivado, os dias do casamento que antecedem o casamento, o dia do casamento, a lua de mel, e os primeiros meses ali da vida de casado, se há alguma situação díspare, ou seja, totalmente desconexa, isso é levantado no processo de nulidade matrimonial. Entendi. Entendi. E vamos entrar nesse processo de nulidade que o senhor trabalha, né? O senhor conta pra nós o que o senhor faz lá Na Câmara. na Câmara, né? A Câmara Eclesiástica de Amparo compõe-se por 4 juízes, né? Aham. O juiz da nossa Diocese de Amparo é o Padre João, Padre João lá de Itapira. Padre João lá de Itapira. O Padre Bruno Rossi, Uhum. de Jaguariúna. Ok. O Padre Flávio Ferreira, da cidade de Mojimirim. Santana. São Joaquim Santana, paróquia, e eu, né, ali em Jaguariúna. Uhum. Então, cada um de nós respondemos, ajudamos o Tribunal Interdiocesano de Campinas Uhum. no processo de escuta, tanto do que entra com um processo de nulidade, como também o ex-cônjuge e as suas testemunhas. E quando essas pessoas vão, a gente já tem tanto o depoimento da primeira parte do processo, como também escutamos aqueles que já não estão mais juntos. Uhum. Eu estou nesse trabalho há 7 anos, Olha. né? E com inúmeros atendimentos.
Hoje eu acredito que já tenha resultado aí mais de 3.000 depoimentos escutados, Meu que nós Deus. chamamos de oitivas, e, e muitas histórias tristes de sofrimento, de, de você perceber, pelo menos isso, né? Nesse contexto que eu reparto aqui com vocês, Hum. de você perceber que faltou diálogo, faltou um melhor tempo para se conhecer No namoro, noivado. no namoro, no noivado. Eu também percebo que pela falta, né, do diálogo, da conversa, conversando a gente se entende, Uhum. ou também muitos sofrimentos que as pessoas vão vivendo, por exemplo, achando que o meu marido ou a minha esposa não podem saber de determinadas coisas, Escondendo. escondendo, omitindo. Entendi. Então já ali quando há omissão, eu vejo que já é o princípio de uma doença, é o princípio de uma dor, é o princípio da raiz de um casamento que está prestes a acabar. Entendi. Porque se a pessoa que eu amo, eu não confio nela, eu não vou falar para ela assim, o quanto eu estou insatisfeito sexualmente. Como eu entrei numa dívida Uhum. diante de um impulso, por exemplo, E não contei nada e pra eu não família. contei nada para a família. Ou um dinheiro que eu tenho guardado, eu não quero que O ninguém dinheiro saiba. que é exatamente, é sempre omissão, a mentira. A gente sabe quem é o pai da mentira. É. Então quando esses laços, né, são corrompidos, dificilmente eles conseguem estruturar uma árvore frondosa. É. Então eu consigo visualizar e passar para todos assim. Quer saber se o seu casamento é muito bom? Você precisa ver as raízes desta árvore, as raízes desse relacionamento. Se você fez um namoro muito bom, um noivado de construção mútua, e ali, quando você começa a angariar o sacramento e ver o sacramento como um processo mesmo de consagração, de entrega a Deus diante do altar, e essa consagração ela vai te possibilitar, né, a expandir dentro da sua vocação matrimonial, viver o sonho de Deus, crescei e multiplicai-vos. Vai multiplicar a sua alegria, vai multiplicar a sua bênção, vai multiplicar tudo aquilo que você necessita para viver com tudo o que a família tem a lhe dar de direito, porque o Senhor de fato o abençoa. E aqui não é questão de dinheiro, de valores. É diante da graça mesmo de Deus. Por isso que vocação e fé. A minha vocação é matrimonial. Então eu creio que tudo que eu fizer, Deus está comigo e Ele vai me dar nem a mais e nem a menos, o que é necessário. Com certeza. Maravilhoso. Agora, padre, tem muita gente que tem dúvida. Hoje mesmo eu estava num lugar conversando com uma pessoa evangélica, é lógico, né? E o evangélico falou assim, mas lá vocês anulam o casamento, né? Então a frase anulam o casamento, né? Dá a entender que o casamento que eu tive, né? Com consciência perfeita, com toda a realidade disso que o senhor disse, né? Uma boa construção de um namoro que gerou um noivado, que gerou um casamento, que vieram os filhos. E aí, por uma coisa que aconteceu ao longo do caminho, eu disse, não quero mais. Aí eu vou lá procurar a igreja. Aí eu bato na porta lá do tribunal eclesiástico e falo, e aí? Dá minha nulidade que eu preciso casar com outra pessoa. Ou dá minha nulidade que eu quero ficar solteiro, quero, né? Não é para isso, né? Não é anular o matrimônio. É trazer diante de Deus que aquele casamento nunca existiu. É isso mesmo? É isso? Exatamente, E Fernando. nunca existiu por quais motivos, padre? Como é que alguém pode chegar lá, por exemplo, assim, bater lá na porta do tribunal e dizer, olha, tribunal, eu tenho motivos para dizer que meu casamento foi nulo. Mas o que leva a dizer isso? Quais são
os motivos, por exemplo, que uma pessoa pode dizer que o casamento dela nunca existiu, por exemplo, né? E que isso fique claro, que não leve você a entender que eu mesmo estou com um problema com meu marido, eu lembro que isso aconteceu comigo, né? Porque essa é a tentação, né? É isso que aconteceu. O Fernando tá falando, não, o padre falou aqui que se for isso aí é nulo. Não é todos os casos, né? Mas assim, essa questão de que nasceu errado, foi errado, e que diante disso tudo a pessoa está sofrendo hoje, quer buscar a nulidade matrimonial, né, de um jeito certo. O que é? O que leva a pessoa a alcançar realmente aquela carta esperada, às vezes, né, da nulidade matrimonial? Fernando, excelente. Eu vou responder isso com um caso muito rápido que todos vão entender. E depois aí a gente vai como se começa um processo de nulidade. Legal. Então, quando eu disse a você que se a raiz, né, do casamento está comprometida por uma omissão ou por uma mentira, isso já é uma raiz putrificada. Sim. Então, mesmo que ela aconteça, ela vai crescer já doente. Uma história muito conhecida por nós. Vamos imaginar que Maria e João vão se casar. Certo. E João, ele tem um problema de fertilidade. João é estéril. Uhum. E ele está namorando Maria, vivem um namoro santo, não se conhecem, e chega no noivado também. E aí aqui pode ser que João saiba ou não saiba. Certo. Tá? E aí eles se casam. Uhum. E aí, como natural, casados vão tentando engravidar. E não acontece. Não acontece, aí começam a se fazer os exames. Nesses exames apontam que o João é estéril. Maria, ela está com a sua saúde muito perfeita. Então, se o João não sabia, então de fato ele não enganou, porque se ele não sabia também, né? Nem ele nem ela sabiam. Okay. Mas isso era um fator isso é um fator que se eles soubessem, no momento que fosse fazer os votos, esses votos seriam conscientes, né? Entendi. Seriam conscientes. Então quer dizer que se o João não sabia, casou, aí descobriram depois do casamento, eles vão passar pelo processo de não ter filhos, mas viverão juntos. Isso não é um caso de nulidade. Mas se o João sabia, e aí a Maria também sabia, e os dois foram para o casamento, foram conscientes disso, mesmo assim isso não é um processo de nulidade. Então, ou não? Não, por exemplo, quando a Maria sabe, o João, né? Então há uma verdade, certo, e eles aceitam assumir esse matrimônio nessa situação. Ok. Só que ela se torna nula porque a finalidade do casamento também é a multiplicação. Entendi. Entendeu? Então, o que torna mais grave é se o João sabe, não fala para Maria, certo, e aí eles casam. Sei lá, João está com medo que Maria deixe de gostar dele. Mas aí quando chega no casamento, Maria descobre que ele é estéril e ela quer muito ter filhos. E ela descobre que ele omitiu a ela pode entrar com um processo de nulidade, porque ele não foi totalmente verdadeiro no processo da raiz, no namoro, no noivado, para chegar no casamento. E quando ela conhece essa verdade? Quando ela conhece essa verdade, ela... Um exemplo assim, o cara teve... Um exemplo, né? Ele teve uma família, namorou, e nesse namoro ele teve uma família, e ele descobriu nesse namoro que ele era estéril. Pronto, largou dessa família, começou a namorar direito, certo? Foi lá para o matrimônio, pediu para casar, só que ele sabe, o padre sabe, a esposa sabe. Nesse caso, ele adentra o casamento naturalmente? Eles podem casar,
vai assinar um documento que estão plenamente cientes que existe essa situação. Então, se houver alguma outra situação que possa causar nulidade, eles podem anular o casamento. Mas não por essa situação. Por exemplo, eu estou anulando porque ele é estéril. Não, você já sabia que ele é estéril. Isso, entendi. Então, se você sabia, então você não pode usar isso como um argumento. Um argumento. Entendi. Isso também acontece, Fernando, por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento com uma outra pessoa, não foi dentro da igreja, ela não casou na igreja, ela casou só na instância civil, ou nem casou. E aí ela acha uma nova pessoa, uma nova parceira, e ele decide casar com ela. Mas ele tem obrigações anteriores. Tipo, família, filhos. Ele tem filhos da do relação anterior. Do primeiro. Então, tanto a mãe do filho dele precisa assinar um documento, como também a atual esposa, né, que se coloca como esposa, assina um documento dizendo que ela tem ciência de que aquilo não vai atrapalhar o relacionamento, o sacramento matrimonial que ela está assumindo. Esse documento é atrelado aos documentos do casamento na igreja. E aí fica conservado lá. Exatamente. Até aquilo que o senhor escreveu lá, que o senhor disse agora na entrevista, que o senhor escreveu lá a respeito de um matrimônio que o senhor percebeu que não havia algo legítimo da parte dela. O senhor deixou lá escrito. Ela tem acesso a isso ou não? Não tem. Não tem. Não tem. Porque quando eles vão... a cerimônia continua, né? O padre vai lá para dentro, vai para a sacristia, anota, faz essa observação lá, né? E aí fica de fato de acordo com que Deus abençoe, né? Então, o casal vai, vive a vida inteira lá, Deus abençoe e ficou. Agora, se esse casal amanhã separa e um deles resolve entrar com um processo, quando ele vê aquela anotação, né? O juiz vai olhar, né? A primeira peça que o juiz pega para ver junto com o depoimento da pessoa que entra com o processo da nulidade, é também os documentos do casamento. Tipo, se tem alguma observação. Se já tem alguma observação, se tem algum documento, alguma dispensa do bispo, alguma licença, tudo isso é visto pelo juiz lá em cima. Tribunal Eclesiástico. Tribunal Eclesiástico. Entendi. O senhor falou de um caso. Aí, por exemplo, o senhor falou daquele rapaz estéril. O rapaz estéril omitiu, é caso de nulidade. A mulher pode ir lá e buscar. No primeiro momento que ela descobriu isso, olha, que eu sou estéril, eu não quis te falar. E aí ela vai lá buscar nulidade, aquilo é nulo, o processo é encurtado, porque é toda uma realidade que já está ali, né? Ela casou enganada. Enganada, entendi. Agora, o caso, padre, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pode ser dentro dessa área também. Difícil não é, a gente tem todo um processo para descobrir a verdade também dos noivos, né? O que eles viveram de fato dentro do seu matrimônio. Então, por exemplo, é possível, aqui eu estou abrindo um campo aqui meio doido, né? Que alguém chegue lá e fale assim, bate na porta lá do tribunal, pergunte para o senhor, padre, quero a minha nulidade com a minha esposa, por exemplo. E ele minta para conseguir essa nulidade. E mentindo, vai até o fim, batendo o pé, e pela experiência do senhor, isso é possível a pessoa chegar no final desse processo e conseguir a nulidade colocando essas coisas? Ou como que isso é suprimido, por exemplo? Esse tipo de coisa. Porque assim, eu fico imaginando, porque antes do processo de nulidade estar aqui tão presente, aqui tão próximo, aqui em Campinas, né? Ele era no Vaticano. E era algo extremamente demorado, o que dificultava muito esse tipo de ação. Por exemplo, eu quero minha nulidade, mas vou esperar 6 anos por isso. Então, quer dizer, as pessoas nem iam atrás, né? Se juntavam aí, pronto, e moravam junto e pronto, né? Mas agora, tendo essa facilidade, esse precedente, ele é possível? Tô falando aqui, é claro, tô abrindo a nossa mente aqui para poder entender. Uma hipótese. Porque eu vejo que é
o que facilitou muitas vezes para uma pessoa que não tem um caráter, que não sei o quê, e traz uma inverdade, por exemplo, diante disso. No processo, são pedidos 3 testemunhas da família e 2 pessoas amigas que conhecem a história do casal, do princípio até o momento da morte desse relacionamento. Quando o processo também começa, Fernando, a outra parte também é chamada. E ela escuta todo o depoimento que a pessoa fez dela. Então, por exemplo, é o Fernando que entrou com o processo. Então, aí você escreve toda a sua história e coloca os motivos que você entende que sejam para a nulidade daquele sacramento. E aí o seu ex-cônjuge entra em contato, né? Nós entramos em contato com o seu ex-cônjuge e lemos e apresentamos o depoimento dele. No seu caso seria o seu depoimento. Então ele vai ler e nós fazemos 6 perguntas. Essas perguntas de se é verdade o que você está colocando, se é parcialmente, se é totalmente verdade ou se não é verdade. Se você quer apresentar testemunhas que possam contradizer o que você está afirmando, perfeito, né? E se você quer constituir advogado para esse processo de nulidade. Então, tanto da parte do ex quanto da dele, são pedidos 5 testemunhas. Entendi. Então, essas 5 testemunhas, mesmo que... eu já atendi casos, por exemplo, que o requerente, né, o demandado, né? O demandado é o demandante, aquele que entra com um processo, ele fala uma coisa e todas as testemunhas dele falam totalmente outra. Nossa. E isso o juiz lá em cima leva em consideração. Entendi. O processo ele é feito em várias cópias, porque são 3 juízes lá em cima que analisam o mesmo processo. Então, para a averiguação de um e de outro, para dar os votos de acordo com o direito canônico, então os 3 juízes vão ler tudo que foi colocado nos depoimentos, vão fazer a sua votação se é a favor da nulidade ou não, porque isso também pode acontecer. Você pode entrar com um processo de nulidade, mas os juízes lá em cima entenderem que não houve nenhuma situação que colocasse em risco a noção e o entendimento sobre assumir o sacramento. O que aconteceu, foi uma doença no relacionamento, mas que não afetou a sacralidade de você assumir de modo consciente o sacramento do matrimônio. Ou seja, a sua vocação, ela permanece. Agora, as doenças que você foi contraindo individualmente, isso são outras questões. Por exemplo, vou fazer uma pergunta rápida, o senhor fala para mim se é nulo ou não. Vamos lá. Traição dá nulidade? Depende. Então, responde. Se a traição, por exemplo, Fernando, ela, digamos que no seu namoro, o Fernando namorava Elaine, aí deixava ela no portão, 9h30 da noite, lá na porta da casa dela, e depois às 10 horas você ia na casa da Chiquinha. Entendi. Aí você chega na casa da Chiquinha, tá namorando a Chiquinha lá também. Aí você casa com a Elaine e você continua mantendo a sua relação extra com a Chiquinha. Sim. Quando você casa, e aí digamos que a Elaine descobre que você tá tendo um caso com a Chiquinha, e esse caso vem justamente lá antes do namoro. Desde antes do namoro. É possível sim anular. E no caso de uma traição pós-casamento? Pós-casamento. Isso é feito a análise para saber, por exemplo, quais são os motivos que levou, né, essa traição. Porque também quando o casal faz os votos, né,
E naquele processo que eu disse para você de habilitação matrimonial, lembra que eu disse que a gente vê toda a parte da filiação, a parte civil e também a parte das obrigações sexuais e afetivas que o casal tem um para com o outro. Certo. Porque você, no seu juramento, você promete que vai cuidar dela, vai honrá-la, vai sustentá-la e vai também suprimi-la em todas as suas necessidades, sendo Certo. elas afetivas, sexuais ou sentimentais. Entendi. Então, a partir desse escopo geral, quando um deles não faz, né, Não cumpre não esse... cumpre esse voto que ele fez, isso pode levar aí uma investigação sobre se tinha plena consciência do sacramento. Então o senhor está dizendo que todo caso é analisado. Todo Ou seja, caso é analisado. nada é barrado, por exemplo. Ah, não, isso aí não dá nulidade, fica em casa. Não. Sim, todo não. caso é trazido Todo para o tribunal. É de E, modo padre, individual. desse tempo que o senhor está lá, 7 anos, tiveram muitos casos que foram negados ou não? Que o senhor se lembre. Que eu me lembro, Fernando, a gente teve um retorno dos casos. Então, eu vejo que dos 100% dos que eu atendi, por exemplo, Sim. 95% foram nulos. 95% de casamentos nulos. Gente, grave isso. Isso é muito importante. Isso é um número assustador. Por quê? Porque o padre está dizendo aqui que o grande problema, a massa desse problema, ela é de uma construção ruim. Não é que aconteceu uma coisa no meio do casamento, depois de 30 anos de casamento, não é que daí desse dia aí o homem ficou alcoólatra, aí a mulher não aguentou mais, deu um pé nele e foi lá procurar nulidade. Não. A grande maioria do problema, desse grave problema familiar, é a falta de uma construção de família feliz. Ou seja, com aquele coração realmente no lugar certo. Né? Um desejo de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, para servir a Deus, servir também a família. É um sofrimento que muitas pessoas passam por falta dessa identidade, perdeu a identidade familiar, né? O que é uma família? Né? O que é uma família? Então se perdeu essa oportunidade, né? Então eu vejo que esse é o grande mal, né, que nós temos visto hoje, né? Ao passo que a gente diz, né, que a nulidade dá esse, entre aspas, né, esse consolo, talvez, para a pessoa, mas ao mesmo tempo é um número meio alarmante, né? É um número que dói um pouco no coração de quem celebra tantos casamentos, por exemplo. Sim. Não é, padre? Sim, porque são fatores como traição, são fatores de tradição. Quantos, assim, casaram, sempre foi assim, então a gente casou. A maioria das pessoas não tem essa formação, e isso também acho que é um problema de catequese, né? Que você vê que as pessoas só vão entender que é um processo de vocação só depois que já casou. Que já casou. Entendi. Porque tem pessoas até, Fernanda, que eu até arrisco dizer que diante da, sei lá, da sociedade, eu acho que houve uma verdade aí, uma verdade não, um modismo que a sociedade impõe sobre a questão da felicidade, né? Então, às vezes, eu sinto que quando alguém fala assim, fulano é solteiro, o solteirão, a solteirona, isso fica muito taxativo. Como se ele fosse solteiro e não fosse feliz. Não fosse feliz. Então, e hoje, atendendo isso, e não só por ser religioso, mas realmente existem pessoas que não nasceram para o casamento. Pronto. Entendeu? Não nasceram. Acredito nisso. Né?
quem nasceu, sim, ela tem a vontade, ela gosta de gente, ela quer formar, ela está ali. E muitos, às vezes, aderem esse propósito de vida, entendendo que é o que a sociedade estipula como um modelo para ser feliz, né? Então, é assim, é os sócios, junto com a criação de mais um, que vai continuar os nossos trabalhos. Então, você vê que não tem Deus, não tem vocação, não tem fé. Primeiro que não atende, o casamento para eles não atende um chamado vocacional. Não é Deus que colocou aquilo no coração da pessoa. Não. É a pessoa que foi impulsionada por uma... Isso também é nulo. Isso também é nulidade. Isso também gera nulidade, porque a pessoa entra numa vocação e às vezes, não sei se é o critério, se é a coisa que já aconteceu isso com o senhor, você pode dizer também. Sacerdotes. Pessoas são chamadas ao sacerdócio, mas que escolhem a vocação por uma... escolhem o matrimônio, desculpa, mas por uma questão mais social, uma questão de não ter conseguido dizer não, sei lá, vai se embrenha nessa realidade. Não sei se isso é muito, mas eu acredito que a crise vocacional que nós temos hoje para o sacerdócio seja também devido a muitas dessas realidades, né? Onde a pessoa não para discernir sua vocação e dizer assim, poxa, será que eu não sou chamado a ser um religioso? Será que eu não sou chamado a ser um padre diocesano? Será que eu não sou chamado a ser um missionário, uma pessoa celibatária, solteira? Então tá aí, né? Talvez aonde Deus me quer. Mas essa pergunta vocacional pouco se faz, não é isso? Pouco se faz porque eu acredito que se atrelou, né, realização, felicidade, com, ter uma mulher. Com um status de uma vida ativa, né? Não só ativa, mas divertida. É a ditadura da diversão, vamos chamar assim. Então, se você vê assim, eu tenho na minha família mais vários exemplos de tios e tias que não casaram. E sim, a família fala, são solteirões, tal, ok, mas não deixaram de ser amados, não deixaram de viver em família. E hoje eu vejo que um dos processos, também não sou nenhum especialista, mas acredito que todos os processos de crise vocacional nas congregações religiosas masculinas e femininas se dá justamente por essa mentalidade. Então, eu não posso ser um leigo consagrado, não posso ser uma irmã religiosa, porque isso é fraco, isso é débil, isso não é rentável. Então a vida religiosa não faz brilhar mais os olhos, né? Parece que associou-se um processo de sofrimento, de solidão, de uma extrema carência. E aí a questão do testemunho, ou a falta do testemunho, para os jovens dentro das nossas comunidades e para o próprio mundo. Você vê que são raros os testemunhos em relação a essa vida realizada, né? Mas e essa vida realizada a partir de um prisma do Evangelho. Sim. Não do que o mundo entende que seja uma vida realizada. Porque é uma inverdade. Porque se o mundo está dizendo para mim que aquilo o tornou feliz, é sob o aspecto e o olhar deste mundo. Agora, quando eu estou falando assim, eu sou feliz na minha vocação, eu estou falando sobre essa dimensão divina, minha vocação religiosa, minha vocação para a família, eu entendo a verdade dessa felicidade, pelo menos na plenitude que nós podemos ser felizes aqui neste tempo. Pelo menos na plenitude do que este tempo me dá de felicidade, né? Ou seja, aí a pergunta, né? Você é feliz na sua vocação? Você é feliz no seu chamado? No que você faz hoje, né? Como religioso ou como filho de Deus, como solteiro, né? Então, buscar viver essa plenitude da felicidade. Acho que atrelam muito e ficam muito inseguros, né?
Os homens inseguros, mulheres inseguras, porque não encontrou ninguém e acha que a felicidade vai ser trazida desta maneira. E se enganam, né? Se enganam. Então, todos esses processos de nulidade crescentes, o senhor acha também que atribui também a essa facilidade do processo de nulidade a questão da pessoa procurar mais os tribunais? O processo, essa facilidade que você cita, a gente tem que trazer para eles essa informação. Antes, então, da chegada, né, do papado de Papa Francisco, Francisco. nós tínhamos o cenário era o seguinte: nós tínhamos até 10 anos, era o tempo hábil que nós tínhamos para fazer a investigação, análise e verificação sobre aquele sacramento. E também o valor para a investigação, colocando os peritos, advogados, psicólogos, médicos, enfim, depende muito de cada processo. Todos esses peritos eclesiásticos são utilizados para a averiguação daquela situação, daquele casamento. Por exemplo, eu posso dizer, casei com uma pessoa e ela é esquizofrênica. Uhum. Então, eu não sabia. Nem a própria pessoa às vezes sabia. Certo. Ou bipolar, e nessa bipolaridade há muita agressão, há violência, etc. Então, nessas horas entram, né, os psicólogos do Tribunal Eclesiástico, que nós chamamos de peritos. Se existe alguma situação, por exemplo, um relato, um boletim de ocorrência, numa delegacia, na parte da Polícia Civil, enfim, todos esses documentos são atrelados, são investigados. Então, por isso que se tem aí, A ideia de que era muito longo prazo. era muito longo prazo e era muito dispendioso, porque Caro, né? muito caro. Então, quase 10 salários mínimos, né, aqui no nosso país. Agora, com o Papa Francisco, ele desburocratizou. Então, por Sim. exemplo, quando você queria saber sobre nulidade, você precisava ir até o tribunal. No nosso caso, na nossa região, teríamos que ir até Campinas, Uhum. pegar as primeiras informações lá no tribunal. Então, tudo era lá. Então, o Papa Francisco pediu para descentralizar. Então, hoje, você pode chegar na sua paróquia, Da sua diocese. da sua diocese, os padres recebem essa formação básica no curso de teologia, Certo. que é o direito canônico, Código de Direito Canônico. A gente tem ali um geralzão, né, Uhum. sobre os cânons, né? E ali, quando a pessoa ela suspeita ou ela entende que ela pode pedir, ela procura o padre da sua paróquia e vai apresentar o caso. Olha, padre, aconteceu isso, 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 isso. Eu queria saber se há uma possibilidade. Ali já acontece uma espécie de triagem. Se o padre ali já disser assim, não, meu filho, não, minha filha, não tem como você pedir Entendi. nulidade. Entendi. Então aí, então a pessoa já é orientada ali pelo próprio sacerdote da sua paróquia. Entendi. Agora, se o padre escuta e entende que ali tem motivos, né? Ele com as informações que a pessoa passou, ele entende que a pessoa pode começar o processo, então ele vai dar um formulário aqui na nossa diocese. Uhum. E na sub-região Campinas, a gente trabalha nessa forma. Ela recebe um formulário com 25 perguntas, Certo. que tem um itinerário que conta tempo do namoro, tempo do noivado, tempo do casamento e tempo da separação. Uhum. Ela vai digitar esses dados com as minúcias possíveis, ou seja, falar pormenorizadamente como foi como foi o namoro, o que aconteceu no namoro, se brigava no namoro, etc. A mesma coisa no noivado, no casamento e a separação, quais foram os motivos, etc, etc, etc. E ela assina, vai mandar esses documentos para o tribunal. Sim. O tribunal vai analisar, o juiz vai analisar aquele depoimento escrito e ele vai colocar ali as possibilidades de código canônico que o casamento infringiu. Então, aquele processo volta para a pessoa, dizendo, então nós vamos começar
o processo de investigação se há possibilidade ou não de nulidade. Entendi. Ou seja, nós vamos verificar se de fato aquelas pessoas que assumiram o sacramento tinham condições de assumir esse sacramento. Então, só a partir dali que vai ter o valor da taxa do casamento, que para entrada no processo atualmente são R$ 90, Uhum. e depois, com o início do processo, a pessoa arca com o valor de um salário mínimo. Entendi. E aí o processo tem até o período de 1 ano, né, para ser devolvido as respostas, etc. e tal. O que às vezes acontece, que muitos perguntam, tá, então eu quero 1 ano cravado. Não é bem assim. Entendi. Porque eu vou chamar você para depor, para fazer, escutar o seu depoimento, e eu chamo suas testemunhas. E uma das testemunhas falta. Entendi. E aí ela faltou. E tem um monte de outro processo para cuidar. E tem outros processos para cuidar. Aí o que acontece? A agenda do sacerdote que escuta, ela é extensa. Então, quando eu rechamar de novo essa testemunha, Sim, já passou-se um tempo, né? entendi. Então, a gente chama, por isso que a gente sempre orienta todos nós orientamos. Sim. Tenha muito bem o endereço, o telefone atualizado, certo, correto, porque às vezes o número da casa de uma testemunha, se você colocou lá era 58, você colocou 56, o correio entrega, mas devolve. E aquilo lá gera o atraso. Então, grande parte dos processos que eu atendo, que o pessoal, padre, mas está demorando. Está demorando por alguma situação que Emperrou ali. emperrou, né? Mas o processo segue normalmente, né? Se todas as testemunhas serem escutadas, aí o padre devolve esse processo lá no tribunal. Eles têm o tempo lá para fazer as análises, Uhum. e aí eles fazem os votos a favor ou contra, como são 3, ou vai ficar 2-1 ou 3-0. Né? Não tem outra forma. Para nulidade ou não. Entendi. E aí eles fazem o comunicado, que então o processo já está quase finalizando, que vai então para os proclamas, vai para o edital nos jornais, porque isso também precisa ser colocado, segundo a lei. E depois que passa tudo isso, né, aí a pessoa ela recebe um documento que ela recebe, a paróquia onde ela casou recebe, a cúria diocesana recebe também para dar baixa nos livros do matrimônio que foram registrados naquele casamento. Meu Deus do céu. Que coisa. Muito bem. E assim, por exemplo, eu vou falar de um caso aqui bem interessante que aconteceu conosco. Porque assim, muitas pessoas nos procuram como comunidade para saber dessas informações. Algumas pessoas que não casaram ao longo da vida e tal, outros que já casaram e tiveram ainda não tiveram nulidade matrimonial, muitos deles, e que querem viver uma vida de comunidade, querem viver uma vida de fé, né? Então, assim, claro que a gente, num primeiro momento, pede para que ele regularize primeiro a situação. E existe um caso, por exemplo, específico, em que o tribunal não consegue o contato da esposa. Aliás, não que não consiga. Ela se recusa a responder qualquer coisa. A mágoa grande, a separação foi traumática, foi ruim, foi algo ruim, né? E tudo que parte da pessoa, do marido, por exemplo, ela rejeita. Ah, você está pedindo, não vou te dar, por exemplo. Acredito que isso também seja matéria que vocês também encontram nesse processo. Muito. E diante dessa realidade, como tomar uma decisão? Toma decisão por outros caminhos também, colhe mais informações de outras maneiras para que possa tomar uma decisão mais acertada nesse caso, não? Nesse caso específico, Fernando, o que o tribunal orienta, né? Da mesma forma, quando a pessoa ela entra para fazer a investigação da nulidade, eu disse então que a outra parte é consultada. Então, a outra parte é consultada, a igreja não tira o direito dela a se manifestar.
Ela pode ir como ela não pode ir, mas então ela não indo, ela também arca com as consequências dela não ir. Por isso, então, que quando nós chamamos, né, nós chamamos de citação, fazemos a citação daquela pessoa e chega lá a carta para você se manifestar e essa carta tem lá o aviso de recebimento, que é um documento formal, né, Sim. do nosso país. Então, ela tem o horário de atendimento. Eu marco para que ela seja escutada. Eu fico de 1h30 a 2 horas no tribunal esperando para que ela seja escutada. Era o direito dela. Ela concordando, ela não concordando, ela pode externalizar essa situação dela. Mas quando ela não vai, então ela de certa forma, ela acaba concordando. Porque se ele dá a versão dele, e ela não dá a versão dela, então ela aceita o que ele está fazendo. Entendi. Porque a nulidade também é algo muito importante dizer. Às vezes a nulidade ela pode ser concedida aos dois ou a um dos dois. Ah, não sabia disso. Isso aí é novidade. Porque diante, por exemplo, vamos voltar no caso da esterilidade. Uhum. A mulher então entrou com um processo de nulidade. A ela foi dado a nulidade, a ele também, mas ele na nulidade dele, ele recebeu um vetitum. E esse vetitum é uma restrição. Então, ele quando for casar, né, de novo dentro da igreja, ele tem essa restrição que quer dizer, esse vetitum essa restrição quer dizer, a próxima pessoa, então, que se ele for contrair matrimônio, ele precisa dizer que ele é estéril para que isso aconteça. Se ele não fala, já é anulado automaticamente o próximo casamento dele. Que coisa. Entendeu? Ou seja, casar na igreja não é brincadeira. Não é. É um processo muito sério. Às vezes as pessoas caem na tentação de achar que com essas facilidades possa ter motivado. Entendi. Mas muitas situações, como eu já disse a você, e a cada um de nós que estamos aqui, as pessoas não tinham ciência do processo vocacional. Não tinha. Quantos casamentos aconteceram em que o pai falou assim, você vai casar, isso, porque você não é mulher para ficar solteira, ou se casou grávida, por exemplo. Então, a questão da boa fama. A questão, né? de ter que casar, porque tem que casar porque eu engravidei. Engravidou. Uhum. Então, assim, por gozar de boa fama, o pai e a mãe obrigou. Isso fere o voto se você está aqui de livre e espontânea vontade. Então, muitos casamentos acabam recebendo essa nulidade justamente porque era uma situação de resolução social, de um fato que não precisaria viver o sacramento do matrimônio. Quis provar para alguém. Eu vou casar com ele, eu vou provar. Vou provar. Aí prova e, na verdade, é nulo diante de Deus. Exatamente. Padre, nulidade quer dizer que o padre celebrou, todo mundo participou, teve festa, teve comida e teve bebida, mas Deus não uniu. É basicamente isso? É basicamente isso. As pessoas, elas então, não aquela frase tinham... que o senhor diz, que Deus uniu, o homem não separe. Mas o que Deus uniu, né? Que muitos não estão sendo... vamos imaginar assim que nesse campo espiritual, Deus esteja de fato interessado que o Joãozinho esteja com a Maria. Ou, nesse caso, como o senhor está dizendo, não era plano do Senhor. Não era pleno e não tinha condições de assumir aquilo. Entendi. Eu tento, talvez seja um exemplo não tão feliz, mas eu posso dizer assim, quantos fazem a faculdade de Direito, mas não tem a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, ele é formado em Direito, ele pode auxiliar nos processos, mas ele não pode advogar. Não, falo isso não com toda certeza. Sim. Ou até mesmo
alguém que sabe dirigir o carro, você sabe conduzir, mas você não tem a carteira de motorista. Entendi. Não foi Entendeu? dada a ele a carteira. Não foi dada. Ele sabe, né? Ele tem a prática, mas ele não é reconhecido. Não foi Entendi. reconhecido. Entendi. Então, uma nulidade é quando você tem todos os elementos aconteceram. Nós estamos dizendo que aquilo ali foi uma mentira. Nós estamos dizendo, a nulidade, ela quer mostrar que aquele casal não tinha condições e não tinha consciência plena do que estavam fazendo, do sacramento que estavam assumindo. Que coisa, não? Isso não pode acontecer com outros sacramentos. Eu creio que não. Isso não. Né? O sacramento da ordem, eu vou ordenar, será que é isso mesmo que eu quero? Isso, você tem 8 anos, 9 anos aí para pensar, né? Na vocação. Sim. Né? Até brinco com os casais, você fala assim, vocês acham que é muito tempo, né? 8, 9 anos, né? Para qualquer seminário você vai falar que é muito tempo, né? Mas quando você é ordenado sacerdote, a gente para pensar que não é a vida inteira que a gente sempre está num processo de dizer sim. O Senhor diz sim, hoje, nesse dia, eu digo sim, Senhor, eu estou aqui para servir, por meio da comunicação, por meio da evangelização, por meio da Santa Missa. Uhum. Enfim, é o sim que todo dia a gente vai dizendo sim, como também o casal. Sim, claro. Todo dia diz sim, né? Somos a família de Deus, queremos constituir, queremos ser esse sonho, essa realização do sonho de Deus na face da terra. Acho importante, padre, você colocar essas situações, porque, de fato, ou ela é vocação, ou ela não é. Portanto, eu penso assim, o jovem de hoje em dia que nos acompanha por esta rede social deve se fazer essa pergunta: Senhor, o que queres de mim? Aquela pergunta vocacional, que tem que ser diária na sua vida, né? Estudando, trabalhando, fazendo o que você tem que fazer, mas perguntando para Deus: o que queres de mim? Mostra-me, Jesus. Né? São tantas experiências que nós pegamos e colhemos aqui nesse nosso encontro no Podcaf, de muitos sacerdotes, de pessoas que são vocacionadas naquilo que fazem, por isso fazem com muita excelência. Buscam fazer o melhor de si mesmos, né? E é diante dessa realidade que nós muitas vezes encontramos jovem hoje perdido num jogo de videogame, num mundo, né, virtual e não no mundo real. Se perdendo no mundo virtual, mas não vivendo o mundo real. Então, se você quer ser feliz, né, procure perguntar para Jesus, o autor da nossa vida, o Deus que nos deu a salvação, o que o Senhor preparou para mim. Como diria no livro de Jeremias, né? Antes do meu nascimento, Deus já me conhecia e já me queria profeta das nações. Ou seja, se Deus tem vocação para nós antes da gente nascer, está em você tua vocação. Está aí dentro do seu coração. É só você perguntar: o que queres de mim, Senhor? E Ele vai te responder. Abre teu coração para a sua vocação, para que você seja pleno. Neste mundo, nenhum de nós vai ser feliz completamente. Mas na plenitude da nossa felicidade está em cumprir o chamado de Deus para nós. É o convite que eu faço para você, jovem, né? E Padre Leandro, quero também falar que o senhor é da Pastoral da Comunicação. O senhor tem que dizer isso para nós. O Padre Leandro é da PASCOM da nossa diocese, né? Então, assim, as divulgações, tudo tem a ver com o senhor. Exatamente. Conta seu trabalho de PASCOM para nós, padre. Olha, Fernando, eu vejo que a PASCOM, ela é um presente de Deus. Por quê? Porque quando eu comecei, aí retomando lá a minha caminhada, na Diocese de Amparo, a primeira coisa que eu fui chamado a refletir foi a carta que o Papa emite em ocasião do Dia Mundial das Comunicações, que é o Dia do Jornalista, que coincide no dia 24 de janeiro, que é o dia que eu fui ordenado. Meu aniversário. Aniversário do Aniversário do Fernando, 24
de janeiro, né? São Francisco de Sales, né? Então, ali naquele dia, me pediram para fazer uma síntese, né? E apresentar essa síntese nas foranias da diocese, né? São as 5 foranias. Mas isso há 10 anos atrás. Então, o que foi acontecendo? Pela habilidade de lidar, né, com a escrita, né, porque sou professor de língua portuguesa, foi me pedindo sempre textos, redações sobre diversos temas, né? E aí eu fui ajudando. Inicialmente eu ajudei na pastoral do dízimo. Depois que eu fui jogado a trabalhar com a Legião de Maria e depois, desde 2022, eu estou na pastoral da comunicação. Então, o assessor, ele é responsável por motivar, né, todos os coordenadores ou a equipe de coordenação da pastoral da comunicação. Então, o assessor está ali presente como um pastor, motivando a comunicação das nossas paróquias. Né? Então, geralmente, fica nessa área de evangelização, de cuidado dos agentes da pastoral da comunicação para que eles não se tornem um mural vivo, porque um dos desafios é que a pastoral da comunicação também é um povo que reza, é um povo que se reúne. Ele está a serviço da evangelização, sim. Ele está a serviço dos movimentos e das pastorais. Ele está a serviço. Mas ele não determina o que os movimentos e as pastorais fazem. Entendi. Então, por exemplo, vamos imaginar que a comunidade católica do Amor Fraterno vai ter um evento aí de significância. Então, vocês pedem, né, para que a pastoral da comunicação faça, né? Se vocês não têm o seu órgão interno de comunicação, vocês pedem para a pastoral da comunicação da paróquia, faça essa divulgação e faça o link com a Diocese de Amparo e outros sites católicos. Então, é por meio da pastoral da comunicação que você alcança isso, caso a comunidade não tenha esse serviço à sua disposição. E o contato também, né? O padre acaba ajudando no contato da Diocese de Amparo com as dioceses da sub-região Campinas e com o Regional Sul no estado de São Paulo. Então, da mesma forma que eu tenho essa função de conexão, né, com o que está acontecendo no mundo das comunicações, a partir do prisma que o Papa Francisco lança para nós, enquanto igreja, né, nessa última, ele lançou a reflexão sobre a inteligência artificial, um tema que está aí, já vivemos esse protagonismo desse tema, e o Papa Francisco também já lança o alerta para que nós possamos usufruir o que ela tem de melhor e refutar, negar, né, combater aquilo que ela pode ser usada de modo não tão bonito assim, né, não tão feliz. Né? Então, nessa última comunicado que o Papa lançou, para nós olharmos, né, para a inteligência artificial com a sabedoria da vida, entendendo que ela vem para agregar, mas não para aumentar os processos de divisão que nós muitas vezes encontramos nas redes sociais, né? Para ideologias, para ataques, para agressões e principalmente a violência, né? Que nós estamos vendo aí de modo exacerbado. Então, o assessor, ele, junto com essa coordenação executiva da equipe da Pastoral da Comunicação na Diocese, promove aí essas reflexões, o que é comunicar, né? A velha história, né? O grande problema das nossas comunidades é não entender o que o outro disse. E aí apresenta, diante desse texto, um pretexto para fugir do contexto do que era de fato o assunto. Então o padre fica ali na vigilância
e se coloca na disposição para ajudar nas formações, né? Sim. Nos 4 eixos da Pastoral da Comunicação: formação, espiritualidade, produção e articulação. São 4 eixos. Uhum. Cada paróquia que tem a Pastoral da Comunicação, ela precisa ter, para ser entendida como Pastoral da Comunicação, esses 4 eixos. Uhum. O eixo da formação, o próprio nome diz, formar novos agentes para que eles entendam o que é a Pastoral da Comunicação. A articulação é aquele que utiliza-se da estrutura dos contatos da paróquia para fazer com que os avisos, os comunicados cheguem a essas pessoas. Então, por exemplo, semana que vem, a gente terá a missa da bênção da garganta. Então, o articulador ele vai mandar um e-mail comunicando todos ali os agentes pastorais: olha, fiquemos atentos, vai ter a bênção da garganta. O eixo da espiritualidade é aquele que junta a pastoral para rezar. E todo mês é feito um subsídio pela Pascom Brasil, que é lançado para todos os agentes de pastoral, por meio dos assessores e os coordenadores, Sim. para chegar nas comunidades onde tem ali um texto, uma reflexão, uma oração, um santo do dia, propostas de uma evangelização que se aproxime da Boa Nova de Jesus Cristo. E o último eixo é a produção, que é a mais conhecida. Sim. É aquela que, por exemplo, Todo mundo vê. Todo mundo vê. Então, assim, vai ter então a bênção da garganta, então é aquele que produz o cartazinho, o fundo São Brás, São Brás, com a o foto padre. da vela, dizendo os horários. Então, é esse eixo de produção que também faz ali nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, enfim, onde a comunidade, o movimento tem aí a sua conta, e também que gerencia os sites da paróquia ou da comunidade, alimentando ele, né, com as informações necessárias para que aquele que está aí do outro lado entre em contato. Perfeito, perfeito. Achei muito bom. E aí, Paulão, encerrou nosso horário? Podemos seguir? Padre, mais uma vez, uma bênção ter o senhor por aqui. É sempre uma honra para nós, né? Somos muito felizes de ter o senhor aqui, né, nesse projeto que é, de fato, de todo o nosso coração, uma evangelização. Queremos, de fato, alcançar as almas, é isso a nossa vontade, nosso desafio. Nós não tiramos nada disso, desse projeto, não é para nós, é tudo para o Senhor. E eu tenho a graça de poder ter o Senhor como quem compreendeu isso, viu isso, né? Vê isso, né? Então a gente tem muita afinidade, eu tenho muita alegria. Mas antes da gente ir, eu queria 2 coisas que o senhor fizesse para nós. A primeira é que o senhor indicasse uma pessoa para eu chamar aqui. Uma pessoa? Uma pessoa que o senhor fala assim: poxa, essa pessoa ia ser legal ali ser entrevistada. Tá bom. Eu tenho quantos minutos para pensar nisso? Faz o seguinte, faz uma mensagem para as famílias, né, da nossa diocese, as famílias do Brasil que vão nos acompanhar, para essas pessoas que às vezes estão cansadas de lutar, cansadas. Eu sei que existe um meio, né? A igreja oferece tudo para essas pessoas, né? Tanta coisa. Talvez a busca seja realmente essa que está faltando mais, né? A gente buscar em Deus a saída, a solução e tal. Mas uma palavra de pastor, de pai, né? Talvez como se o senhor estivesse vendo uma filha lá, aflita atrás aqui dessa câmera. Talvez estivesse vendo um filho aflito ali atrás da câmera, diante de um relacionamento dolorido, ferido, mas que ele quer lutar. Ele quer vencer. Ele quer... Realmente, para ele, é importante, é muito importante isso. E ouvindo tudo isso que nós estamos falando aqui, possa ter dado talvez ânimo para a pessoa de dizer: pô, peraí, né? Eu me casei, eu vou desistir disso, né? Então, assim, o que o senhor podia dizer para essas pessoas, dizendo para essa câmera aqui? Acho que essa aqui tá legal, Paulo? Aí, se o senhor pudesse dizer para eles, seria muito bom. Então, eu aproveito para agradecer a cada um de vocês que nos recebeu aí na sua casa, onde você está, escutando esse nosso encontro. Falamos tanto de família, então eu vou beber da fonte da família de Nazaré. Veja que São José
quando ele recebeu Maria por sua esposa, ele teve vontade de abandonar. Ele teve medo. Ele titubeou e ele quase desistiu de formar essa família. Como também Maria, mesmo diante de Deus, do arcanjo Gabriel, dizendo sim, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, uma jovem de 15, 16 anos aproximadamente, lá naquela região da Palestina, dizer e dar essa resposta na sua inocência e na sua ingenuidade. De certa forma, nós louvamos a Deus pelo sim que Maria deu. Mas era uma adolescente, ela também tinha inseguranças, ela também pode ter se assustado com tanta graça diante de Deus. E justamente este casal, que assim quando ela então começa a gestação, já começa a enfrentar os primeiros desafios, as primeiras dores, os primeiros sofrimentos. Onde é que eu vou ter esse menino? Ninguém abria a porta da casa para que eles entrassem. Ninguém. Num período frio, numa região inóspita, ou seja, difícil de você conseguir um abrigo, ninguém queria receber o Rei dos Reis, o menino Jesus, que nós já vamos receber agora, o menino Jesus de Praga. Estamos bem pertinho do dia dele. Ninguém queria receber. Mas essa família encontra abrigo também num ambiente nada favorável. Nada favorável. É num estábulo, é sujo, é empoeirado, é fedido. É com todas as situações mais abjetas de nós fazermos com que uma família que vai ter um recém-nascido ter. Se fosse nas nossas condições hoje, processo simples de infecção, de contaminação, que essa família, que essa gestante, que este menino poderia contrair, ou seja, diante de tantas coisas que nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, está tudo muito difícil, não está dando certo, essa minha família, esse meu marido, essa minha esposa, esse meu filho. Lembre-se então que a primeira família, a família de Nazaré, ela hoje é a nossa referência e é o nosso modelo. Ela passou por todas as coisas. E esse modelo que nós olhamos com muita graça, com muita reverência, sirva para você. Toda família possui sim os seus processos de provação, tribulação. Mas é nas piores condições que o amor resiste. O amor resiste não somente nos momentos de cantar o parabéns, na festa bem ornada, no momento em que o casal está muito feliz e contente. O amor persiste naqueles momentos em que você se sente sozinho, você se sente sozinha, você se sente abandonado, você se sente solitário. Mas é nesses momentos que, se você olhar ao redor, a família está viva. Pense nisso. A família vive, a família aguenta todos esses baques. Pode parar para pensar. Tudo que eu e o Fernando aqui dissemos, que nós falamos, todos os aspectos sociais que estamos dizendo, o ataque ao capitalismo, o ataque moral que as famílias passam, o ataque na valorização de cada um daqueles que estão vivendo o seio da família, pode ser todas as teorias, todas as ideologias. A família perfeita é aquela que guarda no coração o exemplo dessa primeira família de Nazaré. Se configure, se coloque nessa presença. Eles acabam pedindo a Deus por cada um de nós. A intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e o patronato de São José dignifique a você, marido, esposo, que está aí,
e que pelas intercessões da bem-aventurada Virgem Maria, junto ao menino Deus, abençoe a cada uma dessas famílias, a cada uma dessas mulheres que se configuram a essa mulher extraordinária, essa mulher que está ali, acolhendo a cada um de nós, e que por intermédio dela, desça sobre você, sua família, sobre o nosso programa, sobre a comunidade católica Amor Fraterno, sobre a nossa diocese, sobre toda a nossa igreja, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, a pessoa. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa que eu escolho... Vamos lá, vou chamar. Vamos ver se vem, né? Para que venha repartir aqui a sua vida de... que para mim, assim, é muito significativa. Eu indico o Padre Carlos Roberto Panassolo. Amém. Ele me acolheu, Uhum. ele foi o primeiro padre que eu trabalhei Sim. quando cheguei aqui na diocese, e os primeiros passos como sacerdote foi com ele. Maravilha. Então, eu acho que é um presente vocês conhecerem essa figura aí fantástica, viu? Ele é tio do Padre André Ele Panassolo. é tio do Padre André Ricardo Panassolo, e é uma pessoa assim formidável. Amém. Então, está feito o convite, Padre Carlos Roberto Panassolo. Padre Carlos Roberto Panassolo, entraremos em contato e esperamos a sua vinda aqui no nosso programa, tão logo, né? Ah, outra coisa importante, não se esqueça, dia 9 de fevereiro, agora, encontro Fortalecendo o Amor para casais na Comunidade Católica Amor Fraterno. Então, 9 de fevereiro de 2025, se você está assistindo agora, lembre-se, pode se inscrever lá no link da nossa comunidade, @comamorfraterno, lá no Instagram. Você entra lá no link, clica naquele link, vai oferecer para você lá um espaço para você cadastrar você, seu esposo, ou você e sua esposa, se estiver assistindo agora, cadastre para vocês poderem fazer esse encontro que vai ser maravilhoso aqui na comunidade, o dia todo, dia 9 de fevereiro, domingo, começa às 8 da manhã, encerra com a Santa Missa às 18 horas. Amém? Paulo, muito obrigado também pela sua companhia aqui conosco, Deus abençoe a você, sua casa, sua família. Paulo casou recentemente, 7 de setembro. Ih, Jesus. Morava junto. Falei pro senhor que ele estava no mundão, né? Mas agora ele virou um homem de Deus, Vocês ainda vão conhecer o Paulo, tá nos bastidores aqui. E o Paulo cozinha bem, né? Maravilhoso, o senhor vai experimentar, vai ser bom. Eu já comi. A primeira vez foi a pizza, agora são os docinhos aqui. Amém, Deus abençoe você, muito obrigado pela sua companhia. Faça um joinha aí, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível e ajude-nos a evangelizar. Deus abençoe e até lá. Tchau.